Boa tarde. Hoje é 16 de maio de 2018 e estamos aqui mais uma vez para falar sobre inovações. E dessa vez sobre um tema muito quente que vem afetando muito o mercado financeiro brasileiro. O tema hoje é Fintech. Fintech. O que será que é Fintech? Nós vamos descobrir hoje. A gente vai descobrir o que o setor financeiro e o setor de tecnologia têm feito juntos, né? Isso, quanto isso pode afetar o seu bolso, quanto isso pode ser bom para você no futuro, né? E quem conta pra gente é o Bruno Diniz, que é sócio da consultoria Spiralen. Vai desenrolar a Fintech aí do início ao fim pra gente. E agora a gente tá conversando, você falou de hackathon, já gostei disso aí. Vai falar de hackathon também. Muito bom. Obrigado, Bruno. Que isso, obrigado, Gustavo, obrigado, Arthur, pelo convite. Então, assim, apresentando também, meu nome é Bruno Diniz, eu trabalho na minha consultoria chamada Spiralen, onde a gente desenvolve ações de corporate venture, quer dizer, que ajuda empresas, corporações a melhor entender e se relacionar no ambiente de fintech. Então, para isso a gente operacionaliza diversos tipos de estratégias, como o Hackathon, por exemplo, que é uma maratona de programação. Então, a gente está rodando o segundo ano do Hackathon da CIAB, Febraban, né, que vai acontecer agora no mês de junho. Já fizemos também, desenvolvemos trabalho com Mastercard, Santander e outros players do mercado financeiro. Além de consultoria de matchmaking, que a gente já prestou para alguns órgãos governamentais estrangeiros. E, enfim, estratégias um pouco mais tailor-made, né, um pouco mais desenhadas sob medida para essas corporações. Para quem ainda não sabe o que é uma fintech, eu posso dar uma definição simples, que seria uma empresa de tecnologia que atua na área financeira? Não, acho que essa é a grande confusão que existe dentro dessa terminologia, né? Basicamente, fintechs são companhias que atuam no mercado financeiro. Tecnologia, na verdade, é uma forma dela fazer essa atuação. E o conceito da fintech é ela entregar produtos e serviços financeiros inovadores. Então, você consegue, e focados no usuário. Então, até bons tempos atrás, antes desse advento, a gente via muito as instituições financeiras criando produtos e muitas vezes esse produto, o foco era no produto. Então, esse produto muitas vezes era igual abaixo no cliente, sim. O atendimento às vezes não era melhor, a transparência também não. Então, a questão é que as fintechs vieram endereçar exatamente esse problema. Então, você tem produtos e serviços financeiros entregados olhando para o usuário, a necessidade dele, com muito mais transparência, agilidade, um atendimento superior. Então, assim, a tecnologia, ela é o pano de fundo. Então, para comparar, se a gente falar que é uma empresa de tecnologia que está no mercado financeiro, não é uma definição boa, porque senão a gente poderia considerar uma TechBan, por exemplo, que está na cadeia tecnológica, que fornece caixas eletrônicos, né, para as empresas, como uma fintech, mas não é uma fintech, ela é uma empresa de tecnologia na cadeia financeira. Né, a fintech ela tem que ser voltada para o usuário final. Ela é uma empresa que entrega um produto, um serviço inovador, né, olhando para as necessidades do usuário final. Legal. Né? E quando a gente está falando de fintech, aí você tem uma enormidade de ofertas para clientes, uma enormidade de dores de clientes que eles atuam. Né? Exato. Como é que são as segmentações dentro desse mundo de fintech? Que tipos de fintechs a gente tem, Bruno? Sim. Bom, as fintechs elas espelham os subsegmentos do mercado financeiro tradicional. Então, a gente tem, por exemplo, uma fintech muito conhecida por muita gente, que é o Nubank. Né? O Nubank ela é uma empresa que iniciou com um produto que é um cartão de crédito, totalmente controlado pelo celular, e que oferece um atendimento muito superior que a maioria das outras empresas concorrentes de cartão de crédito previamente estabelecidas desenvolviam. A gente tem fintechs também da área de pagamentos, a gente tem empresas que conseguem operacionalizar, facilitar pagamentos, seja esses pagamentos feitos online, como o caso da Moip, Hugo, com algumas empresas que ajudam a processar transações online. E a gente tem também fintechs de crédito. Então são aí cerca de 12 subsegmentos. Investimentos, obviamente. A gente tem fintechs que também trabalham nessa vertente. Então é bem extenso aí os vários segmentos do mercado financeiro que são espelhados e que também têm dores, todos eles têm dores, e essas dores são endereçadas pelas essas fintechs que tentam ofertar um produto diferenciado. E aquela bola dividida, InsurTech é fintech? Olha, InsurTech, ele começou muito sendo tratado dentro de fintech, cada vez mais a gente vê o segmento InsurTech aí se emancipando, porque você tem muitas dores e um mercado super específico também. Então, que é o mercado de seguros, né? Exato. Só para avisar para todo mundo, né? InsurTech é o que a gente chama das fintechs da área de seguros. Né? São. E você começa a ter muitas especificidades, desde a questão de sensor, por exemplo, tem InsurTech lá fora, que começa a tentar trabalhar a questão do seguro customizado por quilômetro rodado, entendeu? E você consegue, porque tem um IoT que faz essa medição, então é uma cadeia, ela está dentro de um macro financeiro, mas cada vez mais a gente está tratando ela como algo mais separado.
separada as duas, tá? Exato. Quando a gente olha Brasil em termos de fintech, Bruno, eu sei que você tem uma experiência muito grande aí no resto do mundo. Como é que a gente está em relação a tanto desenvolvimento ou novas ideias de fintechs? A gente mais copia ou a gente é mais inovador desse lado? E como é que está a parte de legislação, o governo em relação a isso também? Bacana, Gustavo. Quando a gente pensa no Brasil no contexto de fintech global, principalmente, primeiramente, América Latina, a gente está bem avançado em termos de iniciativas. Somos um país grande e temos, segundo o levantamento, aí, 350 fintechs, pelo menos, né, existentes aqui no país. Existem coisas que são espelhadas realmente de modelos que são vistos lá fora, modelos um pouco mais disruptivos, mais fora da caixa, mas tem coisas que são mais específicas para o que a gente passa aqui. Né? Então, acho que tem um misto disso. A gente tem um pouco de tropicalização, mas o excesso de tropicalização acaba tornando um produto totalmente novo e totalmente específico para a área de atuação nossa aqui. Então, se a gente pega a América Latina, a gente tem cerca de 350 fintechs, e outro país que vem em segundo lugar seria o México, beirando os 300 também. Em termos de avanço, né, no Brasil, a gente, em termos de regulamentação, a gente tem as regulamentações acontecendo etapa a etapa. A gente teve uma regulamentação recente do Banco Central. Teve uma que aconteceu em 2016, se não me engano, de abertura de conta online. Então, a gente pôde pela primeira vez abrir uma conta totalmente online. Então, abrindo uma possibilidade. A gente teve uma regulamentação de crowdfunding que veio ano passado, pela CVM. E mais recente, agora teve uma regulamentação para fintechs de crédito, né, que faz o chamado P2P Lending, onde você começa a ter esse mercado mais bem desenhado pelo regulador. Né? Então, assim, a gente ainda está avançando. O México, por exemplo, que é o segundo lugar, em termos de regulamentação, ele está mais avançado, porque a gente já tem até uma lei fintech que foi criada pelo México, que de uma vez só, agora no começo do ano, eles regularam o mercado de equity crowdfunding, o mercado de P2P Lending, o mercado de criptomoedas, a abertura de APIs no mercado financeiro, que é a abertura dessa integração, a facilidade dessa integração entre as instituições financeiras e third parties, né, que são fornecedores aí para poder realmente ter uma sinergia na forma como ele trabalha o dado do cliente, né, com o aceite do cliente. Então a gente tem esse avanço. O Brasil está bem posicionado na América Latina. Acho que por esse ponto, em termos de iniciativa, a gente está na frente. Em termos de regulação, a gente está atrás. Mas a gente ainda é um player importante aqui. E comparando com outros lugares do mundo, a gente ainda está um pouco... país de muitas oportunidades, né? Porque você falou, a fintech vem resolver uma dor. Tem muita dor aqui, né? O spread bancário é muito alto, o crédito é alto, a ineficiência é grande em alguns pontos. Tem muita oportunidade para o empreendedor de fintech, né? Sim, sem dúvida. E falando sobre os segmentos também, assim, a gente tem o segmento de pagamento onde mais tem iniciativas, onde tem mais fintechs aqui no Brasil. A maior parte delas estão concentradas lá. Em segundo lugar, crédito. Né? Com essa regulamentação nova, a gente vai passar a ver muitas novas fintechs de crédito surgindo e aquela coisa, trabalhando tanto com muita transparência em relação ao serviço prestado, né, ao crédito que eles estão ofertando, e também com um nível de taxa inferior ao que a gente vê das instituições tradicionais. Então, um grande benefício dele está na agenda do Banco Central, inclusive, fomentar fintechs de crédito, porque eles entendem que é um componente, aí, um ator importante no sentido de estar fazendo redução do spread bancário. Isso que a gente vê aqui no Brasil, apesar de você falar assim, a gente tem uma disparidade ainda em México e Brasil em termos de regulamentação, a gente vê o regulador brasileiro bastante atento, né? O Banco Central soltou uma iniciativa até a semana passada, né, que é o Lift, sobre nessa ideia, né? Então ele está querendo entender até para regular, né? A ideia é que eu não vou regular e regular errado, talvez seja até pior. Então acho que a gente vê ele bem proativo nesse sentido. Né? A regulamentação é boa para todo mundo. Sim. Né? Desde que ela o regulador ouça a sociedade e faça um negócio bem ponderado. E a regulamentação dá segurança para quem está operando no mercado. Exatamente. Né? Até anteriormente, as fintechs de crédito, elas precisavam operar como correspondente bancário. Então tinha que ter uma instituição financeira por trás. Com essa nova regulamentação, né, cria-se duas novas categorias de fintechs para operar nesse mercado. A sociedade de crédito direto e a sociedade de empréstimo entre pessoas. E aí tem particularidades entre essas duas e você passa a não ter aquela exigência de ter uma outra instituição. E então criou-se todo um arcabouço regulatório. É bom para quem está empreendendo. É bom para o fundo que vai investir na fintech, que tenha certeza e tenha uma melhor compreensão de quais são as regras que estão sendo jogadas naquele jogo. Então a gente começa a ter um terreno cada vez mais bem nivelado e mais iniciativas surgindo também em função disso. Tá. Né? Vamos lá, continua aí, eu faço a próxima. É o seguinte, Bruno, você disse que a fintech ela tem que trazer inovação. Mas até onde essa inovação é disruptiva? Porque a gente está falando do sistema financeiro, a gente tem 5, 6 bancos muito grandes, ele é muito consolidado,
Dá para ser disruptivo em relação a isso? Dá para falar, olha, todo mundo vai sair do bancão e vai para a fintech? Ou ao invés de tentar derrubar, é melhor se juntar? Que acho que é o que a sua consultoria, inclusive, faz. Né? Sim. Não, eu entendo que os bancos estão aprendendo muito com as fintechs, com esse movimento. E quando a gente fala de disrupção, para mim, por exemplo, o que o mercado, a Nubank fez no mercado de cartão de crédito, realmente foi uma transformação muito grande. Sim. Cartão de crédito sempre foi um produto que, por vezes, chegava no teu correio, né, na tua caixa de correio, que você não pediu. Né? Você cortava aquilo e, às vezes, você podia correr o risco daquilo ali ainda vem cobrando para você uma anuidade que você nem pediu, e depois para poder, o parto que era para poder também resolver no contact center, é sempre um sofrimento. Então eles conseguiram transformar isso aí, transformar o produto financeiro num objeto de desejo. Né? Impressionante. E mais ainda, pelo atendimento que eles oferecem, pelo engajamento que eles conseguiram criar com sua comunidade, eles criaram uma base de fã. Aconteceu uma coisa que, para mim, já é uma mudança, uma ruptura de pensamento, que você criou militância a favor de um produto financeiro no Brasil. Pois é. Né? Você vê um negócio. Você pode até gostar de um banco XYZ, mas eu nunca vi ninguém que eu conheça defendendo bandeira, a não ser que trabalhe na instituição. Então você começa a ver espontaneamente clientes proclamando o seu amor pela essa fintech. Então, para mim, isso é uma coisa realmente transformadora. Os bancos estão aprendendo, tentam muitas vezes trabalhar produtos similares. Você perguntou se as pessoas vão correr de um lado para o outro. Eu acho que de algumas instituições tradicionais ainda existe aquela imagem, ao invés de uma imagem negativa, que todo mundo já teve algum problema com alguma instituição, de qualquer nível, seja um atendimento, em algum nível. E essas fintechs, elas estão zeradas, elas chegam sem esse histórico, né? E é um pouco, até uma nova tendência mundial, é você começar a ver instituições financeiras criando suas próprias fintechs. Então aqui no Brasil a gente tem o caso, por exemplo, do Bradesco, que criou o Next, que é o banco digital dele, é um banco criado por um pessoal mais jovem, também com uma outra proposta de atendimento, e que não tem, e eles tentam dissociar da imagem do Bradesco, né? E mostrar que é uma instituição independente, uma empresa que tem uma forma independente ali de tratar os seus clientes, né? Então essa também acaba sendo uma tendência, muito banco aprendendo com fintech, muito banco, e principalmente lá fora, investindo em fintech e criando suas próprias, depois de, enfim, entender esse terreno. Então muito mais para integrar do que um acabar com o outro. No começo eu acho que a conversa era muito em cima de Davi e Golias, um vai matar o outro e tudo mais. Eu entendo que não, eu acho que ganha o consumidor quando você tem concorrência, ganha quando você tem uma regulamentação que permite a entrada de novos players, né? O Banco Central entende isso, na agenda BC+, deles, né, do Banco Central, que é de trazer mais alternativas para educação de crédito e tudo mais. Você tem novos players para poder trabalhar, então é sempre quem ganha é o cliente, eu acho que é importante. Deixa eu passar a bola que eu estou muito fominha, né? Não, vamos lá, vamos conversando, com certeza. A gente tem, como a gente comentou, que você está tendo um sucesso muito grande de várias fintechs sendo criadas aí, coisas de pouco tempo para cá. Sim. Né, Bruno? O que, na tua opinião, teve alguma coisa que mudou, alguma tecnologia nova? O que fez com que, sei lá, os últimos 5 anos começassem talvez um pouquinho mais, mas começasse a aparecer um monte de fintech no mercado? Bom, eu entendo que isso é uma mudança cultural, assim. A gente sabe que em diversos outros setores a gente mudou nosso comportamento, né? Seja para pedir um transporte, você utiliza um aplicativo. Então, várias facilidades foram sendo apresentadas em outros setores e em algum momento o usuário vai se questionar, mas eu estou tendo tanta facilidade, tanta coisa, mas na minha vida financeira o produto, a oferta continua muito a mesma. Então, esse foi um drive, né, que levou aí a muita transformação. E a gente começa a ver novas soluções, essas soluções tendo uma aderência muito grande com o público, porque ele sente que, poxa, você está solucionando uma dor que eu tenho, e aí você vê o crescimento, como vídeo o caso da Nubank, né? Ele levantou várias rodadas de capital de investimento, né? E hoje é um unicórnio, assim, aquela startup que vale mais de $1 bilhão, né? Então, porque não... Sem ter feito um IPO ainda. Sem ter feito, então ainda é uma empresa de capital fechado. E é muito interessante você pensar que, obviamente, quando eu pensar, poxa, logo vai surgir uma fintech, um unicórnio brasileiro no mercado fintech, porque é um mercado tremendo, é um mercado que tem muito dinheiro roda, existem grandes players dos mais estabelecidos. Mas aí a gente, por vezes, se imaginava que, poxa, é difícil enfrentar essa grande concorrência, e o Nubank conseguiu percorrer esse caminho, ficar do tamanho que está e crescer tão rapidamente. Então, eu acho que como tudo hoje é muito mais digital,
O processo de crescimento e expansão de uma instituição financeira há anos atrás, você precisava ter ponto físico. Isso demorou muito para você crescer. Hoje, como você está no terreno digital, isso aí acontece de uma forma muito mais rápida. E esse é um fator também que permite a escalabilidade da fintech. Né? E às vezes é um desafio, né? Porque você Sim. cresce muito mais rápido do que estava preparado ou esperando. E... Exato. Mas aí o que acontece? Então eles precisam muito de infusão de capital. A operação do Nubank ainda não é uma operação que fecha no azul, né? Como muitas startups também, é o mesmo caso. Mas isso faz parte das dores do crescimento. Né? Você precisa crescer rápido e montar uma base robusta para os próximos passos. Né? Crescer custa. Crescer custa. Não, e aí a ideia de todas as startups. Né? Você monta um modelinho, um MVP, testa, deu certo, pé no acelerador. Né? Esse pé no acelerador é gastar dinheiro para adquirir cliente. Uma outra dúvida que eu sempre tenho em relação à fintech, Bruno, assim, o mundo está cada vez mais globalizado, a gente vê até os efeitos aí das criptomoedas, etc. Né? As fintechs ainda eu vejo um negócio meio locais, né? Você tem fintechs brasileiras, tem fintechs no México, fintechs nos Estados Unidos, fintechs na Europa. Você vê uma integração disso daí, por mais que às vezes a ideia seja a mesma, que nem você comentou, mas você tem ele vindo para cá e adaptando, montando uma instituição jurídica aqui, alguma coisa aqui. Você vê alguma ideia de uma fintech que essa aqui efetivamente seja global? Olha, eu entendo que existem movimentos de fintech que expandem para cá, fintechs europeias. A gente tem o caso de a Klarna, a gente tem a própria Stripe, que é uma empresa que faz cobrança na internet, pagamentos digitais, que vem expandindo para outros lugares. Acho que no Brasil ainda não vimos um case efetivo de fintech que tem uma ambição mais global. Mas quem tem potencial de se tornar uma fintech, ter serviços fintech para ofertar, são as big techs, são as grandes empresas de tecnologia. Então hoje a gente tem, por exemplo, um Facebook da vida, que em algumas jurisdições nos Estados Unidos, ele permite, por exemplo, a transferência de dinheiro com um produto chamado Facebook Money Transfer. Então quer dizer, como eles têm uma base muito grande, tem mais gente, assim, se o Facebook fosse um banco, ele teria muitas contas, então tem muita gente ali dentro. Então você, quando começa a ver essas grandes empresas de tecnologia que têm uma base de usuários muito grande, partindo para a oferta de produtos e serviços financeiros, você tem aí uma fintech que pode estar em vários lugares do mundo. Obviamente que em cada jurisdição ele tem que adaptar seu modelo. O Facebook, por exemplo, na Irlanda, ele tirou a licença para ser uma empresa de pagamento. Então, você tem que conciliar tudo isso, dá trabalho, né? E tem vários tempos envolvidos. Aí você pega a China, por exemplo, que tem uma empresa chamada Tencent, que tem o Facebook deles, que é o WeChat, e que você consegue, num país de mais de 1 bilhão de pessoas, ter uma solução financeira ofertada pela uma Big Tech. E aí, assim, você é realmente um game changer. E a gente imagina que se tem uma fintech global, seriam esses players da Big Techs que já são estabelecidos, tem uma user base gigante e que vão, em cima do que eles já atuam, botar uma layer de produtos e serviços financeiros para ofertar para o usuário final dele. Isso vem bem daquela ideia de que você tem recentemente, de que o que vale é você ter o cliente. Né? Então, assim, essas empresas têm milhões de clientes e aí você consegue ofertar o que esse cliente quer à medida que ele vai querendo. Né? Então, ele acaba aumentando a gama de oferta. Acho que crescer base do usuário. Assim como eu falei, o Nubank está sempre correndo para crescer essa base, né? Assim, obviamente, às vezes botando o pé no freio para ver aquilo que ele aguenta fazer também. Estruturar, né? Mas você já vê esses players que já têm uma base grande. Né? E ele começa a entender que tem outros produtos possíveis. Ele pode começar a ofertar outras coisas. Então, até a indústria de pagamento, por exemplo, o Facebook na Índia, que é um mercado suficientemente grande para ele atuar e que usa o produto dele, que é o WhatsApp, que é mais usado que o WeChat, por exemplo, lá, ele está começando a desenvolver aplicações e possibilidades de integração de outros players do mercado financeiro, né, de pagamentos, dentro da plataforma dele. Então, se todo mundo tem uma conta de WhatsApp, todo mundo já fala lá e vive mais no WhatsApp do que qualquer outro aplicativo, quando você começar a ter função de pagamento no WhatsApp, isso vai mudar muito o jogo. Deixa eu tentar aproveitar a tua bola de cristal agora. Uma curiosidade que eu sempre tenho, assim, em alguns países do mundo você já paga com o telefone grande parte das coisas. Você não precisa mais daquele cartão de crédito, de débito plástico. Sim. Quanto tempo você acha que vai demorar isso para chegar aqui no Brasil, assim, de modo massivo, que a gente consiga pagar com a proximidade? Eu acho que é muito mais um shift cultural, tá? Assim, a gente no Brasil ainda é muito habituado ao plástico, né? A gente ainda é muito habituado.
Ainda pode levar mais um tempo, ainda tem uma mudança geracional aí para poder ter isso transformado, né? Mas, por exemplo, pega o exemplo da China, por exemplo. A China, durante 15 anos atrás, era extremamente cash-based, né? Você paga no dinheiro. Bandeiras de cartão tentaram entrar lá e não tiveram sucesso, nas grandes, Master, Visa, enfim. E aí você começa a ter uma empresa, uma Big Tech como a WeChat, que começa a fazer pagamentos, né, por celular aqui, e aí o comportamento do consumidor começa a adotar aquilo em larga escala e eles deram um salto. Eles não passaram nem pelo plástico. Eles saltaram do cash, no leapfrog, que a gente chama, saíram do papel cash moeda direta para o pagamento eletrônico mais avançado do que a gente tem aqui. Então você vê que é uma questão também de momento. Né? Então a gente ainda tem um momento ainda para adaptar esse novo formato enquanto a gente ainda é usuário do plástico. Né? Entendi. Que ótimo, acho que chegamos ao fim. Tempo, passa né? rápido como a gente passa bem rápido. Bruno, show de bola, muito obrigado. Espero isso. que a gente possa fazer mais vezes, porque assunto não falta, né? Beleza, obrigado pelo convite e até a próxima. Legal, obrigado. Para você também, valeu por nos acompanhar mais uma vez. Semana que vem tem mais inovação aí. Grande abraço. Obrigado, tchau, tchau. Se você também acredita que conhecimento é o seu melhor investimento,